Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e você já sabe, eu tô aqui para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Aqui eu vou entrar com vocês num tema muito importante e também muito recorrente na prova do Enem. A ideia aqui da ideia de função exponencial. Então tá, primeira coisa, é toda função do tipo f de x igual a elevado a x, em que o a pertence aos reais, tal que ele seja maior que zero e diferente de 1. Então, uma função exponencial é uma função em que o x, ou a nossa incógnita, ela está no expoente. Se eu tenho uma incógnita no expoente, a gente chama ela de função exponencial. A nossa base, né, que é quem seria aqui esse a, ele tem que ser maior que zero e ele tem que ser diferente de 1, certo? Essa é a definição que a gente coloca aí para essa situação, porque se ele for 1, ele, independente do x, ele não vai ser uma função exponencial, beleza? Tá bom, então veja alguns exemplos. Ó, f de x igual a 3 elevado a x, g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, h de x igual a raiz de 5 elevado a x. Tudo bem? Estes são os exemplos e a gente precisa seguir essas duas regras, que é o a ser maior que zero e ele ser diferente de 1. Tranquilo? Vamos ver algumas propriedades que a gente tem aqui. Como o f de zero é igual a elevado a zero vezes a elevado a zero é 1, o par ordenado 0 e 1 pertence ao gráfico da função exponencial. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai estar no nosso gráfico esse que eu vou te mostrar na nossa próxima aula. Beleza? Ó, segunda propriedade. Quando o a ele está entre 0 e 1, a função f de x ela é decrescente, tá? Então, quando o a está entre 0 e 1, a gente tem aqui uma função decrescente, beleza? Presta atenção aqui, ó. O a ele está entre 0 e 1. Imagina que eu pegue aqui um x1 e um x2, certo? E o x1 ele é menor que o x2. O que vai implicar na minha função? A minha função que tem o x1 menor, ela vai ser maior do que a minha função que tem o x2 maior. Pensa bem, quanto maior o x, menor será o f de x, sempre que eu tiver nesse caso, quando o a estiver entre 0 e 1. Veja um exemplo aqui, ó. O a está entre 0 e 1. Então, o meu g de 1, que é uma função de 1 sobre 2 elevado a x, com x igual a 1, vai dar quanto aqui? Vai dar 1 meio, beleza? Então, meu x, ele é um x 1, minha função deu 1 meio. Se o meu x for 2, a minha função, ela vai dar 1 quarto. E repara, o que é maior? 1 meio ou 1 quarto? 1 meio é maior. Mas repara, o expoente aqui foi menor, ó. Então, nesse caso, quanto maior o x, menor será o f de x. Da mesma forma que acontece isso aqui, quando eu venho para o lado de cá e pensar na outra parte da função, que é a ideia aí do valor acima de 1, a minha função f de x ela é crescente. E aí volta ao normal. Se eu tenho uma função com a maior que 1 e eu tenho um x1 menor que um x2, a minha função do x1 vai ser menor que a minha função do x2. Ou seja, quanto maior o x, maior a função f de x, neste caso aqui. Aí é tranquilo, certo? Aí é tranquilo. Aqui, ó, se a gente for pensar, eu peguei uma função 3 elevado a x. 3 elevado a 1, ela vai dar aí 3. Beleza, tranquilo. Aqui, 3 elevado a 2, 9, tranquilo. Então, 3 elevado a 2, 9. E aqui 3, tudo certo, tudo tranquilo. Essa é uma função exponencial em que o meu a está maior que 1. Beleza, até aqui? Pegou a ideia? Então, vamos com calma. A gente já viu aqui duas propriedades importantes. A gente tem que entrar aqui na terceira e na quarta. Olha só. A função f de x igual a elevado a x com o a maior que zero, diferente de 1, é injetora. Então, ele está contando para a gente que essa função exponencial aqui, ela é injetora. O que é injetora? Na injetora, a gente vai falar sobre isso em outras aulas, mas a ideia de injetora ela é bem simples. Ela só quer dizer que, para todo x que eu tiver, certo? Eu vou ter um único y, certo? E não vai ter x diferentes que dão no mesmo y. O que ele quer dizer? Que se eu tenho uma função que é igual a outra, se eu tenho um y, na verdade, que ele é o mesmo do outro, quer dizer que os x são iguais. Ou seja, substituir o x1.
e substituir o x2. Deu igual? Só vai acontecer se o x1 e o x2 forem iguais, certo? Então a ideia de novo é o seguinte, eu tenho lá os valores do x e os valores do y, que chamam domínio e contradomínio. Não vai ter dois valores diferentes no domínio que dão o mesmo no contradomínio. Essa é a ideia da injetora. Tranquilo até aqui? Beleza. E por último, a gente tem aqui, ó, a função f de x igual a de x com a maior que zero e diferente de 1. Mesma coisa aqui, da função exponencial, tranquila. Ela é limitada superiormente. A sua imagem é o conjunto dos números reais positivos, certo? Então, ela é limitada superiormente, quer dizer o quê? Ela vai estar sempre acima do eixo x, certo? Ela vai estar sempre acima do eixo x, ela nunca toca o eixo y. Por que ela nunca toca o eixo y? Porque esse valor aqui, ó, ele nunca vai ser zero, porque não tem nenhum valor de expoente que eu colocar aqui que vai fazer isso dar zero. Então, ela nunca toca no zero. Ela vai chegando pertinho do eixo x, mas ela nunca toca o eixo x, beleza? Bom, aqui é uma primeira aula para dar uma introduzida a vocês do que é essa ideia de função exponencial. Na nossa próxima aula, a gente se encontra e eu te conto um pouco mais sobre isso. Valeu!